Direto da Avenida Paulista, começa agora o CNN Prime Time. Na TV, pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e também pelo Samsung TV Plus, no canal 2042. Hoje é sábado, 8 de julho. Vamos às notícias. Destaque para a possibilidade de mudanças na esplanada dos ministérios. Depois de aprovações importantes na Câmara, lideranças do Centrão pedem. E Lula sinaliza que pode ceder cargos no governo a parlamentares e aliados. Os próximos passos da reforma tributária, que segue agora para o Senado. A proposta vai passar por comissões na Casa Legislativa e mudanças no texto devem acontecer. Os 500 dias de guerra na Ucrânia. Dados da ONU apontam que mais de 9 mil civis, incluindo 500 crianças, morreram desde o começo da invasão russa. Lula vai à Colômbia e se reúne com o presidente Gustavo Petro. Líderes discutem a proteção da Amazônia e a possibilidade de zerar o desmatamento ilegal até 2030. No Rio de Janeiro, 17 baleias jubarte são vistas durante a expedição. Vídeos mostram a passagem dos animais, que estão em período de reprodução pela costa brasileira. Notícia ao vivo, reportagens especiais, análise objetiva no horário nobre da informação. Eu sou Carol Nogueira e este é o CNN Prime Time. Uma ótima noite para você. O governo Lula conseguiu na Câmara dos Deputados importantes vitórias para a pauta econômica nesta semana. A votação expressiva da reforma tributária, com mais de 380 votos favoráveis, veio depois de muita articulação política. A semana de votações na Câmara foi concluída com uma reunião no Palácio da Alvorada entre Lula e lideranças políticas na noite de sexta-feira. No encontro, Lula demonstrou pela primeira vez disposição em mexer no comando dos ministérios para atender a demandas do Centrão. Quem tem detalhes dessas negociações para a gente ao vivo, direto de Brasília, é a Luciana Amaral. Uma boa noite para você, Luciana. Ótima noite, Carol. Ótima noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. No final do encontro, a presidência divulgou uma foto de Lula com os convidados no Jardim do Alvorada. Um clima descontraído, Lula com um casaco da Seleção Brasileira de Futebol. O que chama atenção, Carol, é que além dos ministros responsáveis pela articulação política, também estavam presentes parlamentares de várias ideologias, como do PT, PP, MDB, Republicanos e União Brasil. O encontro serviu para fazer um balanço do primeiro semestre da gestão petista, mas também para lembrar que o governo vem sendo cobrado a liberar mais emendas parlamentares e a fazer trocas na esplanada dos ministérios. A substituição da Daniela Carneiro, que é a ministra do Turismo, pelo deputado federal Celso Sabino, do União Brasil, já está acertada. Só falta realmente agora ser efetivada. Essa mudança atende a uma demanda da liderança do União Brasil na Câmara. O partido quer a porteira fechada, ou seja, todas as responsabilidades do Ministério do Turismo. Isso inclui a Embratur, que hoje está nas mãos do Marcelo Freixo. Já o Ministério do Desenvolvimento Social pode ficar com o André Fufuca, que é o atual líder do PP na Câmara e também é do mesmo partido do presidente da Casa, o Arthur Lira. Hoje, a pasta é comandada pelo Wellington Dias, que é do PT e foi governador do Piauí. Ele seria, então, remanejado. Uma outra mudança que também está sendo discutida é no Ministério do Esporte. O deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos, ficaria no lugar da Ana Moser. Ela faz parte da cota pessoal do presidente Lula, não foi indicada por nenhum partido. A não ser a troca do Ministério do Turismo, essas outras não devem acontecer nas próximas semanas, mas sim ao decorrer dos próximos meses. Também outras mudanças estão sendo discutidas e podem acontecer também ao longo do tempo. Por exemplo, nos Correios e na Funasa. Volto contigo, Carol. Obrigada, Luciana. E temos mais detalhes, bastidores sobre essas movimentações. Quem traz para a gente é a nossa analista de política, a Renata Agostini. Agora vai, líderes do Centrão juram que dessa vez a reforma ministerial ou a mini reforma ministerial, mudanças na esplanada, vamos usar assim, essas mudanças vão sair. Existe uma indicação feita por auxiliares de Lula
que espaços na esplanada serão dados para contemplar pedidos de partidos como União Brasil, PP e também agora o Republicanos, e também um olhar sobre indicações que venham da Câmara dos Deputados. Essas são as conversas que ganharam tração nas últimas semanas, mais notadamente nos últimos dias, nessa super semana, que assim ficou batizada, incluindo a votação de reforma tributária e do CARF. O que está em jogo? Em jogo, o fato de que a União Brasil já vem há tempos negociando o Ministério do Turismo, Celso Sabino, como sabemos, deve assumir, mas vinha tentando instar o Palácio do Planalto a entregar o que eles chamam de pacote. Um pacote com mais cargos para o próprio União Brasil e também indicações que contemplem tanto o PP de Arthur Lira como o Republicanos. Nessa negociação, temos alguns nomes que estão já colocados, como o deputado André Fufuca do PP, como o deputado Silvio Costa Filho, conhecido como Silvinho, do Republicanos, que seriam os nomes a ocupar esses novos espaços, mas há também pedidos que foram colocados e que ainda não estão certos, porque a ambição do Centrão, como sabemos, ela é muito grande, ela é elástica. Então, por exemplo, Correios foi pedido para a União Brasil, será dado? Não está certo. Caixa já foi pedido também para o PP. Será dado? Isso tudo está em negociação. No caso da Caixa, surge o nome de Gilberto Occhi, que é um quadro do PP, já foi, inclusive, presidente da Caixa, foi ministro das cidades do governo Dilma e seria ali um nome que poderia entrar para essa negociação, como um nome que poderia, então, assumir a Caixa, caso o governo assim autorize, e fazendo um gesto ao PP. O que fica muito claro é que o governo Lula agora decidiu que precisa, sim, dar um passo a mais nessa aproximação com parte dos partidos que têm uma representatividade significativa na Câmara, para tentar dar uma encorpada na sua base parlamentar. Vamos falar mais sobre esse assunto com ele, que já está em tela aqui com a gente, Rafael Cortes, cientista político, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público e sócio da Tendências Consultoria. Cortes, mais uma vez, obrigada por estar conosco. Uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Prime Time. Rafael Cortes, temos aí uma lista, de pedidos. A Renata Agostinho falava para a gente de pedidos do PP, Republicanos, União Brasil. Em que medida que essas trocas ministeriais, possíveis trocas ou possíveis concessões, entregas de cargos, representam uma ampliação da base do governo no Congresso? Olha, Carol, eu usaria o termo, mais do que ampliação, eu usaria consolidação, porque, na verdade, essas movimentações mais recentes em torno de nomeações são, no fundo, tentativa de minimizar um buraco que tinha na base aliada, mesmo entre os partidos que já tinham ministérios. A Câmara, a centro-direita representada na Câmara, estava pouco presente no ministério. Eram partidos que tinham ministérios, mas não votavam junto com o governo. Mais recentemente, em linha aí com as negociações, seja pela mudança em ministério, seja pela troca em cargos de segundo e terceiro escalão, ou mesmo execução de emendas parlamentares, aos poucos o governo foi construindo uma relação menos conflituosa com esse setor da Câmara, de tal sorte que não me parece que, se a gente olhar nominalmente, a gente vai ter um número maior da chamada base aliada. Mas a expectativa do governo é que aquele número que ele já tinha se torne mais coeso e dê apoio a temas bastante complexos que estão presentes na pauta nesse final de sessão legislativa, mas, sobretudo, a partir do segundo semestre. Daqui a pouco, inclusive, a gente falava sobre as votações previstas no Congresso, pautas de interesse do governo, com o Rafael Cortes. Até já, então, Cortes. Por enquanto, falamos de Lula, que se encontrou com o presidente colombiano Gustavo Petro nesta tarde, na fronteira entre a Colômbia e o Brasil. Eles participaram do encerramento da reunião técnico-científica da Amazônia. No encontro, Lula reforçou que é preciso cooperação regional para garantir desenvolvimento. E disse que espera que a cúpula dos países amazônicos, no mês que vem, seja um momento de correção de rota para a região. A reportagem é da Carol Queiroz.
Lula desembarcou em Letícia, na Colômbia, no início da tarde. A cidade fica na fronteira com Tabatinga, no Amazonas. O primeiro compromisso foi um encontro bilateral com o presidente colombiano Gustavo Petro, na sede local da Universidade Nacional da Colômbia. O Palácio do Planalto informou que a reunião tratou da Cúpula da Amazônia, que vai ser em Belém, no Pará, no dia 8 de agosto. Logo em seguida, no discurso na reunião técnico-científica da Amazônia, Lula destacou a importância da cúpula no próximo mês para fortalecer a cooperação entre os países amazônicos e criar novos mecanismos para promover o desenvolvimento sustentável na região. Ao longo de todos esses anos, não temos dado a ótica a atenção que ela merece. A Cúpula de Belém será um momento de correção de rota. Será uma plataforma para que os 8 países amazônicos assumam o protagonismo na busca por soluções compartilhadas. Em busca dessas soluções, Lula lembrou do compromisso do Brasil de zerar o desmatamento até 2030 e pediu para que os demais países da região assumam a mesma meta. Meu governo está comprometido a zerar o desmatamento até 2030. Esse é um compromisso que os países amazônicos podem assumir juntos na Cúpula de Belém. Há muitas outras áreas em que podemos cooperar. O presidente também reforçou a necessidade de políticas conjuntas para o combate à fome e ao crime organizado. É imprescindível combater a fome na região amazônica em todos os nossos países. Esses territórios têm maiores índices de segurança alimentar. Na saúde, podemos desenvolver ações conjuntas, como medidas para assegurar o acesso a vacinas, medicamento e atendimento médico. Se para a criminalidade as fronteiras não são obstáculos, nossas polícias e nosso sistema de justiça têm de trabalhar na prevenção, na investigação e no enfrentamento desses crimes. Com esse enfoque, em breve estabeleceremos o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia na cidade de Manaus. A criação de um sistema de controle de tráfego aéreo integrado também será importante para desbaratar as rotas utilizadas pelo crime organizado. Vamos com dobradinha agora. Rafael Cortez e o Lorival Santana, nosso analista. Bem-vindo, Lorival. Boa noite. Boa noite, obrigado. Bem, Lorival, já que você está chegando agora, começo essa rodada aqui de análise com você. Lorival Santana se dedica bastante a essa pauta ambiental. E, Lorival, e daí eu te pergunto, o presidente Lula reafirmando esse compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Pelo que vimos até aqui, Lorival, o Brasil está indo no caminho certo? Os dados dessa semana são muito eloquentes nesse sentido, né? 33,6% de redução do desmatamento em todo o semestre e 41% no mês de junho. Foi com essas credenciais que o presidente Lula foi a essa reunião em Letícia. E Letícia você atravessa uma avenida de Tabatinga, você está em Letícia, né? O que ilustra muito bem o quanto a Amazônia está integrada aos outros países. 60% da Amazônia está no Brasil, mas os outros 40% estão em outros 8 países, além dos 7 vizinhos sul-americanos, a França também. Afinal, a Guiana Francesa é um departamento de ultramar francês. Pode ser até que o Emmanuel Macron venha a essa cúpula nos dias 8 e 9 de agosto, na sua Belém. Opa! E é muito estratégico que o presidente Lula, primeiro, convide os países a aderirem a essa meta de desmatamento zero até 2030 e que haja um compartilhamento de experiências, né, de técnicas, de informações para que os outros países também possam atingir essa meta. E aí o presidente Lula e o Brasil exercem uma liderança num ponto extremamente crucial para o mundo, uma liderança regional que ele tem toda a condição de assumir e, além disso, fazendo essa ponte com a França, né, a França é o principal líder do protecionismo agrícola europeu. Então, na medida em que ele demonstra toda essa disposição de conseguir resultados no terreno e de estender a mão para o Emmanuel
Macron, nessa cruzada contra o desmatamento, a gente tem aí uma virada de mesa completamente. Em vez de uma situação de embate, de críticas, aí você tem uma cooperação entre Mercosul, entre a América do Sul e a Europa nessa questão vital. Ou seja, a ponto de destravar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. É isso que eu vejo. Se o presidente Lula aproveitar essa posição única que o Brasil tem nessa questão, em vez de ficar brigando com a União Europeia, pode perfeitamente criar uma agenda super positiva para o comércio e para o meio ambiente. Rafael Cortes, quando a gente olha para essa pauta ambiental, qual é o peso dela em termos de capital político para Lula? Extremamente relevante, né? Essa talvez seja uma das agendas, a questão ambiental, né? Seja do ponto de vista doméstico, mas sobretudo com a comunidade internacional, essa agenda talvez seja que o presidente Lula tem maior potencial, por exemplo, de se diferenciar em relação à administração anterior e dar sinais, né, daquilo que alguns críticos sistematicamente têm demandado, da construção de uma pauta que realmente seja uma pauta que traduza, né, temas que, se não gerem consenso, mas uma bela união para, de alguma maneira, ampliar o potencial de apoio do presidente Lula. Quando a gente pega as pesquisas de opinião pública, a gente nota uma rejeição razoavelmente elevada. É verdade, tem um grande apoio, né, um capital político alto, mas ainda uma rejeição alta. E para além da questão política, a maneira como a gente vai pensar a questão ambiental nos próximos anos está muito associado ao potencial ciclo econômico nos próximos anos, né? O mundo nos olha nesse momento, seja do ponto de vista, como o Lorival tocou muito bem, por sinal, na questão do acordo UE-Mercosul, mas mesmo numa agenda mais ampla, né? Isso pode ajudar o país a ter aquele potencial de investimento consolidado, se diferenciar das economias emergentes e, portanto, aproveitar a janela de oportunidades desse mundo em transformação e fazer com que o Brasil tenha aí um período de crescimento razoavelmente pujante. Cortes e Lorival, a gente traz agora uma reportagem do Américo Martins que vai em linha com o que estamos falando agora. A áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia tiveram queda de mais de 33% nos 6 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, dados do INPE. Notícia que repercutiu no exterior em meio a esse impasse que falávamos entre Mercosul e a União Europeia nas negociações do Acordo de Livre Comércio. Os números do INPE que mostram uma redução na taxa de desmatamento na Amazônia no primeiro semestre deste ano ganharam repercussão internacional, especialmente na Europa. Os europeus acompanham com grande interesse os assuntos relacionados ao meio ambiente no Brasil, com um grande foco na floresta amazônica. Por isso, os mais importantes sites de notícias do continente deram destaque a essa informação, afirmando que o país finalmente parece caminhar no rumo certo para frear o corte de árvores. Mas eles também lembraram que o problema continua sendo muito sério e que mais precisa ser feito, já que foram desmatados no período nada menos do que 2.600 quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a mais de 3 vezes a área da cidade de Nova York. O Brasil, no entanto, pretende utilizar esses dados de redução do desmatamento nas negociações para o fechamento de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Os europeus apresentaram novas demandas para fechar o acordo e estão ameaçando sanções caso o meio ambiente continue sendo destruído. O presidente Lula já disse que os termos dessas demandas adicionais são inaceitáveis. E a CNN apurou com altos diplomatas que a resposta do Brasil para as demandas europeias vai pedir mais colaboração do continente com as ações para manter o meio ambiente e a floresta amazônica. Lula vai apresentar os dados de redução do desmatamento na cúpula entre os países latino-americanos e caribenhos e a União Europeia, que acontece nos dias 17 e 18 de julho em Bruxelas, na Bélgica.
Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Em entrevista à CNN, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que a COP30 em 2025 coloca o Brasil na liderança da agenda diplomática ambiental. Com a COP, o Brasil se insere efetivamente como líder da agenda diplomática ambiental e o Estado do Pará, como Estado-sede, se prepara para apresentar lá em 2025 resultados efetivos que demonstrem que é possível, sim, cuidar da Amazônia, cuidar da população que mora na nossa região, e lembremos que aqui nós temos mais de 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia brasileira, mostrar que é possível continuar valorizando as vocações econômicas, como a produção de alimentos e mantendo o protagonismo na segurança alimentar do planeta, mas, acima de tudo, compreendendo de que o estoque florestal da nossa região deve ser um grande tesouro, deve ser preservado sobre a ótica do conhecimento, da ciência, para produzir riquezas, para que nós possamos valorizar a economia de baixo carbono e a economia voltada para a floresta. Lorival Santana aqui de volta ao meu lado. Lorival, em que medida essa liderança do Brasil nas pautas ambientais contribui para aquele objetivo que a gente tanto fala de Lula, que é que o Brasil se torne um protagonista internacional? Eu acho que é nesse caminho que o Brasil tem essas condições, é nesse campo que o Brasil pode ser um protagonista, não em outros, não em relação à Ucrânia, por exemplo. O protagonista é o principal ator, né? O principal personagem de uma história e a Amazônia oferece ao Brasil esse palco, digamos assim. E é muito interessante que venha esse evento para cá em 2025, para que as pessoas de fora que nunca viram a Amazônia possam entrar em contato com ela, apaixonar-se por ela e também por esses 29 milhões de pessoas que vivem lá e que precisam se alimentar, precisam criar suas famílias, precisam de uma renda sustentável. E essas soluções são soluções complexas, porém não impossíveis. Isso foi discutido em Letícia esses dias. Existem soluções de criação de riqueza madeireira e não madeireira sem a destruição da floresta, pelo contrário, até mesmo aumentando a cobertura vegetal. Isso é perfeitamente viável. Seria interessante obter tecnologia, ajuda de monitoramento, de inteligência e também recursos financeiros de outros países para a gente enfrentar esse desafio, que é um desafio nosso, é uma responsabilidade nossa, mas é interessante fazer isso em cooperação com os outros países também. Então, a minha esperança é de que na COP30 esses estrangeiros venham, vejam o que é a Amazônia, vejam o que é o povo que vive lá e haja uma cooperação. Afinal, esse é o grande desafio da humanidade, é uma questão em que todos nós estamos no mesmo barco. Por isso, acho muito positivo que se realize esse evento em Belém. A nossa esperança. Lorival, fica por aqui, vamos com mais destaques internacionais. Guerra na Ucrânia completa 500 dias neste sábado. Segundo a ONU, mais de 9 mil civis morreram desde o começo da invasão russa. Dentre as vítimas estão 500 crianças. A correspondente em Nova York, Marina Giangiacomo, traz as atualizações do conflito. 500 dias depois, a guerra continua fazendo vítimas. Neste sábado, um bombardeio russo matou pelo menos 8 pessoas em uma área residencial de Donetsk, na Ucrânia, segundo autoridades do país. O ataque vem em meio ao início da tão aguardada contraofensiva ucraniana, que até agora não apresentou grandes resultados e tem sido mais lenta que o esperado. Para reforçar a operação, nesta semana os Estados Unidos anunciaram o envio de armas poderosas e controversas para a Ucrânia, bombas de fragmentação. Elas liberam diversos outros explosivos menores com estilhaços que são capazes até de perfurar veículos blindados. Por isso, são consideradas perigosas para civis. As bombas de fragmentação são banidas em mais de 100 países. A decisão do governo americano de fornecer esse tipo de arma foi criticada por organizações humanitárias, como a ONU. No sábado, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia chamou o envio das bombas de um ato de desespero e prova de fracasso da contraofensiva ucraniana. De Nova York, Mariana Giangiacomo. E em entrevista exclusiva ao âncora da CNN, Fareed Zakaria, Joe Biden defendeu o envio das bombas de fragmentação à Ucrânia.
Segundo o presidente, o que motivou essa decisão foi o fato dos ucranianos estarem com baixos estoques de munição. We're in a situation where Ukraine continues to be brutally attacked across the board by munitions, by these cluster munitions that have dud rates that are very, very low, very high, that are a danger to civilians, number one. Number two, the Ukrainians are running out of ammunition. The ammunition that they call them 155 millimeter weapons. This is a war relating to munitions, and they're running out of that ammunition, and we're low on it. And so what I finally did, took the recommendation of the Defense Department to, not permanently, but to allow for, in this transition period where we get more 155 weapons, these shells for the Ukrainians, to provide them with something that has a very low dud rate. It's about I think it's 150, which is the least likely to be blowing, and it's not used in civilian areas. They're trying to get through those trenches and then stop those tanks from rolling. And so, but it was not an easy decision. Lorival Santana, com relação a esse assunto, o uso de armas de fragmentação, temos de um lado a ONU, de um lado o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É possível dizer aí quem está com a razão? Bem, se a Rússia diz que usar armas de fragmentação, munição de fragmentação é prova de fracasso, a Rússia está usando essas armas desde o início dessa campanha em território ucraniano, um território que não é dela e que ela tenta usurpar. Já a Ucrânia pretende usar essas armas para defender o seu território. E nas linhas de defesa russas, onde a Ucrânia deve empregar esse armamento, só existem soldados russos. E, aliás, com trincheiras mal protegidas, mal construídas, sem proteção superior, o que deve torná-las bastante vulneráveis a esse armamento. Como estava dizendo o presidente Biden, e especificamente essa arma, essa munição para artilharia que os Estados Unidos fabricam, tem uma taxa de abaixo de 1% de falha, que é a grande preocupação, porque aquelas que não explodem se tornam minas no terreno que podem futuramente matar, atingir crianças, civis naquele espaço. No entanto, é uma taxa abaixo de 1% e é óbvio que os ucranianos, uma vez recuperando, liberando esse território, vão fazer a limpeza desse território para proteger os seus civis, como eles têm feito com as armas de fragmentação que a Rússia tem empregado sistematicamente no território ucraniano e as próprias minas que a Rússia tem colocado sistematicamente também. Então, esse trabalho de desminagem e de limpeza diária é algo que os ucranianos já fazem rotineiramente. E, de fato, essas armas, essas munições que soltam 88 pequenos explosivos, elas multiplicam a capacidade ucraniana de atacar a Rússia no território ucraniano, eu repito. Então, porque há, de fato, um problema de falta de munição, tanto sofrido pela Ucrânia quanto pela Rússia. E qual é o objetivo? É acabar logo essa guerra. Como fazer para acabar essa guerra? Derrotando a Rússia, expulsando a Rússia da Ucrânia. É possível até que isso não seja suficiente. É possível até, eu adianto aqui uma análise, algo que eu vou trabalhar a partir de agora. Talvez seja necessário a Ucrânia invadir a Rússia para realmente convencer o Putin de que ele não tem condições de vencer a Ucrânia. Mas isso é um capítulo à parte. Também é provável, e a discussão virá essa semana, que seja necessário dar garantias de que a Ucrânia se tornará membro da OTAN uma vez finalizado esse conflito. Tudo isso é importante para retirar os incentivos que o Putin tem hoje de levar adiante essa guerra, principalmente considerando que tem eleição nos Estados Unidos no ano que vem. E o candidato Donald Trump é visto como alguém que pode ser muito mais complacente com a Rússia e acabar com esse apoio à OTAN e esse apoio à Ucrânia. Então, há uma pressa, o tempo corre contra a Ucrânia. Por isso, essa munição ela é necessária. E, aliás, ela é fabricada pelo Brasil, exportada pela Vibras. Então, é algo que não está tão distante de nós, essa realidade. Falar mais sobre guerra na Ucrânia com reportagem exclusiva agora. O repórter Ben Wedman entrevista 3 soldados russos que agora são prisioneiros de guerra na Ucrânia. Eles contam como foram capturados e revelam a desorganização do exército da Rússia. Vamos ver.
Fora da linha de frente, Anton conta como ele acabou virando prisioneiro de guerra. Antes da batalha na Rússia, estava preso pela terceira vez por drogas. Quando fui preso, ouvi que estavam recrutando presidiários. Eles falavam que a gente podia servir 6 meses e depois ficar livre. Ele me diz. Ele então se candidatou para servir na Tempestade Z, uma unidade composta de condenados ligada ao Ministério da Defesa russo. Depois de apenas 2 semanas de treinamento básico, ele foi enviado para as linhas de frente, perto de Bakhmut. Depois de dias de intenso bombardeio, sem comida e só água da chuva para beber, Anton ouviu os ucranianos no alto de sua trincheira. Ele tinha certeza que seria executado. Achei que era o fim. Ele pensou. Coloquei meu fuzil no modo de disparo único e pensei em me dar um tiro, mas não consegui. Este vídeo, filmado por soldados da 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia, mostra os momentos tensos da rendição de Anton e de seu colega Slava. Os ucranianos dizem que, ao contrário dos russos, não matam prisioneiros. Conversamos com Anton, Slava e outro soldado numa prisão improvisada na Ucrânia Oriental. Escondemos seus rostos e não usamos seus nomes reais. A brigada nos deu acesso aos prisioneiros de guerra e manteve 2 soldados na sala durante as entrevistas. Os prisioneiros ficarão sob custódia do Serviço de Inteligência ucraniano. Eles não pareciam estar sob pressão e concordaram em contar suas histórias. Slava, que também cumpria a pena por drogas, disse que as condições nas trincheiras eram horríveis. Tinha pouca comida. A gente não tinha kits de emergência, ele disse. Seus comandantes tomavam todos os analgésicos disponíveis para se drogar e, como resultado, davam ordens sem sentido. O moral era baixíssimo. Sergei foi ferido por uma granada antes de se render aos ucranianos. Ele era um soldado contratado, não condenado. Cumpriu um contrato de 6 meses em Kherson e voltou para casa, na Rússia. Mas enquanto ainda decidia se assinava um novo contrato, a Justiça Militar russo o procurou com uma escolha: ser preso ou voltar para o fronte. Ele voltou para a guerra, para Bakhmut. Sob fogo ucraniano constante, a disciplina desandou. Os oficiais fugiram. Todas as ilusões se esfaleceram. Foi muito diferente do que eu via na TV, uma realidade paralela, disse Sergei. Senti medo e dor e fiquei decepcionado com meus comandantes. Uma lei aprovada na Rússia no ano passado impõe penas de 3 a 10 anos para soldados que se rendem voluntariamente. Se Anton voltar para casa numa troca de prisioneiros, pode acabar de novo numa prisão russa. Lorival Santana, essa reportagem, esses relatos revelam para a gente o estágio atual da guerra, o que também essa reportagem, esses depoimentos nos dizem sobre o futuro do conflito. Pois é, Carol e aqueles que nos acompanham, vocês ouviram bem. Não é só o grupo Wagner que contrata mercenários, que tira criminosos da prisão e joga nos campos de batalha depois de 2 semanas de treinamento, que não é nada para uma guerra terrestre ou para qualquer campo da guerra. O exército russo, as forças regulares russas, contratando, tirando pessoas da prisão, levando para o campo de batalha. E aí a gente entende por que é tão ineficaz a força terrestre russa. Porque ela é composta por pessoas que não são treinadas, que estão lá contra a sua vontade, que foram enganadas, que às vezes estão lá em busca de uma absolvição por crimes que cometeram, às vezes simplesmente por dinheiro. E chegam e encontram uma realidade em que os comandantes roubam os analgésicos, porque usam os analgésicos para se drogarem, e aí eles não têm analgésicos para os seus ferimentos, em que os comandantes muitas vezes fogem do campo de batalha e os deixam sozinhos, em que não há comida. Isso é absolutamente inexplicável numa guerra, porque a questão logística ela é vital na guerra. A doutrina ocidental
para cada soldado, você tem 10 soldados cuidando da logística, ou seja, do fornecimento de alimentos, de água, além de munição, de armas, de medicamentos, de todo o aparato necessário para sustentar uma guerra. A Rússia não tem isso, ela faz uma guerra baseada apenas em munição, em artilharia e em bombardeio de civis, esperando que os civis baixem o moral a ponto de o país atacado desistir da guerra, o que não aconteceu. Então, são milhares e milhares de soldados russos que vivem essa realidade mostrada por essa excelente reportagem e que mostram, portanto, por que a Rússia não é capaz de derrotar a Ucrânia. A Ucrânia pode ter muita dificuldade e está tendo muita dificuldade de derrotar a Rússia, simplesmente porque a Rússia é um país muito maior e mais poderoso do que a Ucrânia. Mas essa condução da guerra dessa forma, com esses, não dá nem para chamar essas pessoas de soldados, são combatentes sem condições de lutar e que se arrependem quando estão lá e que se entregam na primeira oportunidade. E aí você viu também os ucranianos se comportando de uma forma totalmente diferente dos russos, né? Enquanto os russos não fazem prisioneiros, muitas vezes, matam, torturam quando fazem prisioneiros, os ucranianos dão um tratamento que é aquele que se deve seguir de acordo com a lei internacional. Daqui a pouco, Lorival Santana volta para falarmos mais sobre a guerra na Ucrânia, 500 dias do conflito neste sábado. Daqui a pouquinho, então, conversamos mais. Lorival. Até já. Vamos olhar para o Brasil agora, falar de reforma tributária. Durante anos, estados e municípios menos desenvolvidos passaram a oferecer uma série de benefícios para atrair empresas e gerar emprego e renda. Mas o que se viu com o tempo foi uma batalha conhecida como guerra fiscal. E a reforma tributária pode acabar com isso. A gente vai entender melhor no quadro Fatos Primeiro, com o editor Marco Antônio Mendes. O Marco Antônio explica como é que fica a situação dessas regiões com o fim dos benefícios. Olá, boa noite para você que nos acompanha. É preciso entender que a reforma tributária vai unificar os impostos sobre o consumo. Você já sabe disso, né? Bom, isso significa que as alíquotas, principalmente estaduais e municipais, vão ser as mesmas em todo o país. Ou seja, ninguém mais vai poder usar leis próprias para diminuir ou isentar imposto. Essa prática ela é muito usada para atrair investimentos. É assim que hoje uma empresa que está no lugar, daqui a pouco recebe benefícios de outra região e aí se muda. Ela traz renda, traz emprego, mas também traz insegurança. Sem poder oferecer benefícios fiscais, tem quem esteja falando que a reforma tributária prejudica as regiões menos desenvolvidas, mas essa é uma afirmação falsa. Isso porque a reforma prevê a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional. A ideia é reduzir as desigualdades econômicas e sociais Brasil afora. São recursos que vão ser aplicados em infraestrutura, inovação, educação, conservação do meio ambiente. É como se o Estado que melhor aplicar o dinheiro desse fundo se desse melhor na atração de empresas, porque vai dar condições para que elas se instalem naquele lugar. Bom, a gente conversou com o ex-ministro e ex-senador Armando Monteiro, que é conselheiro da Confederação Nacional da Indústria, e ele explica como a guerra fiscal pode transformar numa batalha pelo desenvolvimento. Os estados menos desenvolvidos teriam recursos adicionais para poderem fomentar atividades produtivas, significa fazer um apoio direto a empreendimentos que sejam necessários, ou ainda investir em infraestrutura, além dos fundos que já dispõem. Portanto, eu acho que nós precisamos sair do modelo de incentivos fiscais que produz distorções, como eu já assinalei, para um novo paradigma que se apoie muito fortemente em investimentos em infraestrutura e capital humano, treinamento, capacitação, ou seja, inovação, porque o processo de inovação tem como pilar fundamental a educação e o investimento em capital humano. O valor desse Fundo de Desenvolvimento Regional ainda é motivo de discussão, mas as negociações indicam que deve começar em 8 bilhões de reais ao ano a partir de 2025. Até amanhã. E daqui a pouco falamos mais sobre reforma tributária. Trazemos os próximos passos da proposta no Senado.
Detalhamos também a situação de Alagoas, que vem enfrentando chuvas fortes. O estado decretou situação de emergência em 29 cidades. Uma pessoa morreu. O CNN Prime Time volta já já. Estamos de volta. Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, a reforma tributária segue para o Senado. Durante o segundo semestre, os senadores vão analisar a proposta nas comissões antes da votação em plenário. E mudanças são esperadas no texto. A repórter Luciana Amaral está de volta com os detalhes e a expectativa para essa tramitação no Senado Federal. Luciana, mais uma vez, boa noite. Boa noite novamente, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime. No geral, o governo tem mais facilidade para aprovar as matérias no Senado do que na Câmara. Mas agora o governo vai enfrentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que exige pelo menos 49 votos favoráveis dos 81 senadores, também em 2 turnos de votação. Um ponto importante é que vários senadores são ex-governadores e mais ligados aos assuntos federativos dos estados. A relatoria ainda não foi definida, mas nos bastidores já se fala que vai ficar ou com o MDB ou com a União Brasil. O presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para começarem a delinear ali o calendário da análise do texto. O que a gente sabe é que não vai ter realmente uma análise efetiva antes do recesso. Essa próxima semana vai ser a última aqui em Brasília, antes dos parlamentares entrarem de férias. Há uma discussão se a reforma também vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos ou então se vai direto para o plenário da Casa. Em conversa com o líder do PL, o Carlos Portinho, ele disse que quer sim que a reforma passe pela CAI, que haja realmente vários estudos mais elaborados, audiências públicas, ou seja, nada atropelado. Já o governo quer mais celeridade, aprovar tudo até novembro, se der no máximo. Em relação a mudanças, o PL deve buscar alíquotas menores para o setor de tecnologia, mudar um trecho relativo a imposto sobre herança. A oposição também enxerga pontos que, na avaliação deles, pode afetar a autonomia dos estados. O líder da oposição, Rogério Marinho, disse que o custo da transição do atual sistema deve recair sobre os que mais podem contribuir ou então que não são tributados, apesar de terem condições para sê-lo. Já o governo deve tentar reverter um trecho da reforma que foi retirado na última hora, praticamente, da votação na Câmara. Esse trecho previa a prorrogação de benefícios fiscais a indústrias no Norte e no Nordeste. Lembrando que, sofrendo mudanças no Senado, como realmente deve acontecer, o texto da reforma tributária volta para uma nova análise dos deputados federais. Volto com você, Carol. Obrigada, Luciana. E em entrevista à CNN, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, comemorou a aprovação do projeto e disse que a medida tem um efeito muito positivo para o crescimento do país. Foi uma vitória impressionante, uma sinalização muito relevante de compromisso do parlamento com mudanças que melhoram muito o ambiente de negócios no nosso país, que tem um efeito muito positivo sobre o crescimento. Eu só queria deixar claro que isso não é um projeto pessoal, isso é uma construção coletiva de muitas pessoas, pessoas do Centro de Cidadania Fiscal e muitos outros colaboradores para trabalhar num texto tecnicamente muito consistente e uma construção política impressionante que foi feita por vários parlamentares, o Aguinaldo Ribeiro, presidente da Câmara, e o ministro Haddad, que teve uma participação decisiva nas negociações para aprovação da reforma tributária. Eu acho que isso é que viabilizou que a gente aprovasse uma reforma que o Brasil vem tentando há mais de 30 anos sem conseguir, porque isso foi uma construção tecnicamente consistente e politicamente muito bem feita. E o Instituto de Pesquisa Quest fez um monitoramento de redes sociais sobre as menções positivas e negativas a cada um dos agentes políticos relacionados com a reforma tributária. Fernando Haddad, por exemplo, teve 78% de menções positivas e 22% de negativas. Arthur Lira teve 63% de menções positivas e 37% de negativas.
Lula teve 58% de menções positivas e 42% de negativas. Tarcísio de Freitas teve 49% de menções positivas e 51% de negativas. Bolsonaro, 29% de positivas e 71% de negativas. Rafael Cortez, de volta, está conosco nessa edição do Prime Time. Cortez, as reações nas redes sociais, elas conversam com o saldo político da votação da reforma tributária? Quem sai mais forte, quem sai mais fraco depois da aprovação do texto na Câmara? Conversam sim, Carol, e acho que a gente pode olhar essa ponte entre reforma tributária e todo o xadrez político por trás da aprovação na Câmara e os efeitos políticos por meio de dois canais, né? O primeiro ganha o governo, né? A aprovação de uma medida econômica estrutural com potencial de elevar o crescimento econômico já no curto prazo, muito embora os efeitos da medida mais concretos eles vão aparecer ao longo do tempo, mas pelo canal das expectativas, a tendência é que a gente tenha tudo mais constante, um crescimento ainda mais robusto. O próprio governo conseguiu também sucesso no encaminhamento do marco fiscal. E com isso, Carol, a gente começa a entender quem ganha politicamente com todo esse processo. Então, o próprio presidente Lula e os nomes associados ao governo. Então, naturalmente, a gente já começa a pensar nesses nomes como possíveis candidatos a ter aí alguma participação eleitoral mais efetiva. O que eu acho que é mais importante, Carol, não só olhar para o governo, mas para os nomes da oposição. Uma das questões muito importantes para quem gosta e faz análise política é tentar entender como é que vai ser o jogo eleitoral a partir da inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, né, feita recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é nesse espaço de quem pode ser esse nome que vai substituir como possível rival a uma candidatura governícia que a gente também pode entender o papel de cada ator político. Acho que vale a pena, em particular, a gente pensar o papel do governador de São Paulo, Tarcísio, à luz dessa questão. Usou a reforma tributária para fazer sinalizações para além das fronteiras do Estado. Inclusive, daqui a pouquinho falamos mais sobre esse papel da oposição, já mirando 2024, logo ali, mas também 2026. Rafael Cortez, até já. Bem, o saldo político está dado, mas e no nosso dia a dia? O que muda com a reforma tributária? Vamos ver os principais pontos do texto aprovado pelos deputados na reportagem da Anne Barbosa. O texto final foi aprovado com alterações, mas a base é a mesma. O IVA dual com a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, será o novo imposto federal no lugar do PIS, COFINS e IPI. Estados e municípios deixarão de cobrar ICMS e ISS. No lugar, haverá o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Haverá ainda o imposto seletivo para produtos prejudiciais à saúde ou meio ambiente. O IPVA passará a ser cobrado de embarcações e aeronaves. Para os veículos, haverá a possibilidade de ser progressivo de acordo com o impacto ambiental. Enquanto a indústria acredita que terá um alívio, o segmento de serviços espera um impacto maior nos impostos a pagar. Os setores dialogaram muito com o Congresso nesses últimos meses e o resultado é que o IVA dual passou pela primeira etapa na Câmara, abrindo exceções. Serviços de educação, saúde, medicamentos, higiene pessoal e saúde menstrual, além do transporte público coletivo, produtos agropecuários e produções culturais, terão desconto de 60% da alíquota padrão. E terão isenção total produtos da Cesta Básica Nacional, que serão determinados por lei complementar. O texto aprovado na Câmara dos Deputados prevê um regime diferenciado, com regras e alíquotas específicas ainda a serem definidas para planos de saúde, serviços financeiros, operações com bens imóveis, hotelaria, restaurantes e parques de diversões. A reforma tributária instituiu também o cashback, uma forma de devolução do imposto pago a depender do produto comprado e da renda do contribuinte. A forma de funcionamento, na prática, ainda está em estudo. Os impostos não vão mais incidir em cascatas. A cada etapa da produção, as empresas poderão descontar o tributo recolhido pelos seus fornecedores. Outro princípio que muda é o local de cobrança. Hoje,
tudo é arrecadado na origem. São os municípios e estados onde as empresas e o comércio estão sediados que ficam diretamente com os impostos. A reforma tributária vai cobrar os tributos no destino onde bens e serviços são adquiridos. E com isso vai mudar também a forma de administração das receitas. Tudo que for arrecadado pelo IBS vai passar para um conselho federativo administrado por estados e municípios. É o ponto de maior polêmica entre os governadores. Ele será formado por 27 integrantes dos estados e do Distrito Federal e 27 dos municípios. Um fundo de compensação foi criado, bancado pela União, que vai ajudar os estados com isenções fiscais até 2032. A União também vai arcar com outro fundo, o de desenvolvimento regional, para tentar diminuir desigualdades regionais. Passada a Câmara, como falávamos há pouco, agora é a vez do Senado. E a expectativa é de que o texto que a Anne Barbosa detalhou na reportagem passe por muitas mudanças. A nossa analista de política, Renata Agostini, já antecipa o tom dos debates entre os senadores. A aprovação da reforma tributária na Câmara foi uma enorme vitória, mas ainda tem muito chão pela frente. Agora, a tramitação no Senado vai encarar não só senadores com suas próprias ideias sobre o que deve ser essa reforma, mas uma casa disposta a imprimir a sua marca, a dar a sua contribuição. Essa foi a mensagem que foi dividida por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e compartilhada por alguns líderes. A chance de não termos modificações nesse texto é zero, não só por essa disposição do Senado de não se colocar como uma casa apenas carimbadora do que sai da Câmara, mas também pela movimentação dos governadores, que não esperaram nem sequer esse texto chegar ao Senado para já apontar aos seus senadores aliados os pontos que eles entendem que precisavam ser melhorados ou até barrados. Como que? Olha, governadores do Norte e do Nordeste estão insatisfeitos com o poder muito grande que foi dado aos governadores do Sudeste, por exemplo, na composição, no peso das decisões do Conselho Federativo, que vai gerir esses recursos, mas há uma série de outros pontos que eles querem debater. A ideia no Senado é, então, não apertar o passo, não fazer um trâmite acelerado, como assim decidiu Arthur Lira na Câmara, que tinha como meta sair para o recesso parlamentar com esse tema resolvido. Ali, a tendência é que haja, sim, a deliberação em comissões, a começar pela Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, um debate bastante alentado sobre pontos que devem ser modificados. Chama atenção para o fato de que isso acontecendo, como sabemos, esse texto vai não só, eventualmente, perder algumas características importantes, mas vai requerer toda uma nova rodada de negociações, inclusive com o próprio governo. Rafael Cortes de volta. O Cortes vê uma aprovação da reforma tributária por um placar folgado. Diante desse resultado, é possível prever um cenário favorável para o governo em outras pautas econômicas, falando aqui principalmente do marco fiscal? Oi, Carol, é possível sim, né? O efeito político não deve ser menosprezado. É uma ampla margem, muito além do quórum que já é qualificado para a emenda constitucional. Claro que esse amplo apoio também teve associação com as mudanças ao longo do tempo que o texto sofreu, um texto em tese menos ambicioso do que o texto que entrou, mas acho que o governo e as lideranças na Câmara buscaram esse placar para além do quórum constitucional justamente para esse efeito político, que eu acho que ele tem duas naturezas. A primeira delas em relação ao Poder Judiciário. A eventual judicialização de algum ponto ou outro da reforma, que é super comum de acontecer, com esse apoio mais forte no mundo da política, faz com que os ministros do STF tenham um pouco mais de dedos na interpretação de eventualmente se colocar contra algum dispositivo constitucional. Mas a gente está conversando especialmente no Senado, e ali também esse amplo apoio vai fazer com que os senadores, no mínimo, tenham que fazer as mudanças, mas votar o projeto. Então, uma ideia de que, eventualmente, o Senado poderia, para usar um jargão corrente aí da análise política, sentar em cima do projeto, diminui muito de probabilidade com esse apoio
mais relevante, porque o Senado também não vai ser a casa que vai ficar conhecida como a casa que barrou a reforma tributária. Por isso que a gente tem que olhar os pontos que já começaram a sofrer maiores críticas. Acho que a questão do Conselho Federativo, especialmente na CCJ do Senado, já deve aparecer, e o quanto a reforma vai avançar na regulação de alguns pontos que, na versão da Câmara, ficam para a legislação posterior. Ou seja, o governo teria que construir uma série de projetos de lei complementar para poder tirar a reforma do papel. Talvez o Senado já queira avançar em alguns deles. É a Casa Federativa, por isso que os governadores devem ter um peso ainda mais importante na tramitação no Senado. Mas o governo ganhou, em resumo, com esse placar elevado na Câmara. Já, Cortez, daqui a pouquinho conversamos mais. Trazemos agora outro destaque. Subiu para 14 o número de mortos no desabamento de um prédio na cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife. Os últimos 3 corpos foram tirados dos escombros na tarde deste sábado e as buscas acabaram. Segundo relatos da vizinhança, o prédio estava desativado, mas as pessoas teriam insistido em continuar nesse espaço. Câmeras de segurança gravaram o momento do desabamento. Além das 14 mortes, 20 pessoas ficaram feridas. O governo de Alagoas decretou estado de emergência em 29 municípios por um período de 180 dias, depois que chuvas intensas atingiram o estado. Pelo menos uma pessoa morreu. A vítima é um homem de 32 anos que foi arrastado pela correnteza. Mais de 8.000 pessoas estão desalojadas e cerca de 1.540 desabrigadas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, anunciou neste sábado o envio da Defesa Civil ao estado para dar suporte logístico aéreo. A previsão é de que as chuvas continuem até domingo. E não é só no Nordeste que a chuva vem provocando estragos. No Rio Grande do Sul, os temporais já deixaram desalojados e, nesse momento, há estradas bloqueadas. Vamos até Porto Alegre conversar com Estevão Limana, que vai trazer para a gente agora as atualizações, as informações ao vivo e se há previsão de mais chuva por aí, Estevão. Uma boa noite para você. Olá, Carol, uma boa noite de sábado para você e a todos que nos assistem pelo Prime Time. Então, dá para dizer que o ciclone já passou. Neste momento aqui em Porto Alegre não chove e a mesma forma ocorre nas principais cidades aqui do Rio Grande do Sul. Mas a madrugada de sexta para sábado foi de muitas ocorrências. A gente começa falando do município de Arroio do Meio, que fica na região do Vale do Taquari. Por lá, de acordo com a Defesa Civil do Estado, foram registrados deslizamentos de terra por conta do solo encharcado e parte de um terreno onde estavam 3 residências cedeu. Por isso, a Defesa Civil precisou interditar 3 casas e, ao todo, 10 pessoas de 3 famílias estão desalojadas no momento, como a gente pode ver nas imagens aí na tela. O impacto também foi significante nas rodovias gaúchas. Na RS 494, que fica entre as cidades de Cachoeira e Morrinhos do Sul, um acesso de pedras que havia sido construído de forma preventiva por conta do ciclone extratropical do mês passado, acabou sendo levado pela força das águas durante a madrugada. Por isso, a via precisou ser interditada mais uma vez e não há previsão de liberação para os próximos dias. Já na RS 474, que fica em Santo Antônio da Patrulha, uma cidade a mais ou menos 80 quilômetros aqui de Porto Alegre, um outro desvio provisório também chegou a ser interditado durante todo o dia deste sábado, mas de acordo com a empresa gaúcha de rodovias, foi liberado por volta das 7 horas da noite de hoje. O principal impacto dessa chuvarada, a gente pode considerar, é na BR-116, entre os municípios de Nova Petrópolis e Caxias do Sul. A rodovia, que foi castigada de forma drástica no último mês, chegou a ser liberada nos últimos dias, na última quarta-feira. Mas, como o solo já estava bastante encharcado e com alto volume de chuvas, porque Nova Petrópolis choveu mais de 100 milímetros
milímetros nas últimas 48 horas, todo o acesso ficou interditado mais uma vez. Muitas pedras na pista e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há uma data para a liberação do trecho novamente. Por isso, todos que se dirigem nessas cidades, na região serrana aqui do Rio Grande do Sul, devem procurar rotas alternativas para realizar este trajeto. A gente também fala que na região central do estado teve bastante chuva. Só para a gente ter noção, na cidade de Candelária, por exemplo, foram registrados 120 milímetros de chuva, 118 milímetros em Lajeado e em Torres, no litoral norte gaúcho, cerca de 115 milímetros. A Defesa Civil do Estado segue em prontidão, mas ressalta que o alerta do ciclone extratropical foi encerrado ao meio-dia deste sábado. Mas como o solo continua bastante encharcado, seguem ainda os riscos de deslizamentos de terra. O domingo já deve ser de predomínio de sol em praticamente todo o estado, não tendo mais chuvas e esse ciclone já se afastando de toda a costa litorânea gaúcha. Carol, eu volto com você. Obrigada, Estevão. E falamos agora do caso do menino Henri Borel, morto em março de 2021, no Rio de Janeiro. A justiça manteve a prisão da mãe do menino, Monique Medeiros, acusada de envolvimento na morte do próprio filho. Ela ainda aguarda julgamento. O repórter Kleber Rodrigues traz os detalhes. Na audiência de custódia que aconteceu na sexta-feira, o Judiciário Fluminense manteve a prisão de Monique Medeiros. Segundo o juiz, não houve nenhuma irregularidade no mandado de prisão, assim como também não teve nenhum abuso no processo de condução de Monique até o sistema penitenciário. Ela agora permanece presa na unidade Santo Expedito, em Bangu, na zona oeste da capital fluminense, até que o caso seja julgado em definitivo. Monique foi solta em agosto do ano passado por uma determinação do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, uma nova decisão, desta vez do Supremo Tribunal Federal, mandou Monique novamente à prisão. Foi uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que levou em consideração um recurso do pai do menino Henri Borel. Leniel Borel apresentou uma série de mensagens em que Monique estaria coagindo testemunhas e escrevendo textos e até dizendo falas em áudio com intimidações. O ministro, portanto, aceitou e Monique voltou à prisão. Monique Medeiros e o ex-vereador e ex-médico Jairo Souza foram denunciados e viraram réus por homicídio triplamente qualificado, tortura e omissão. Eles vão a júri popular, mas ainda não tem uma data para o julgamento. A defesa de Monique Medeiros informou que vai recorrer da decisão. Também afirmou que não havia nenhuma proibição para que ela acessasse as redes sociais, apenas para que entregasse o passaporte de forma voluntária, o que, segundo os advogados, aconteceu. Câmeras de segurança flagraram 3 assaltos no bairro Nobre de São Paulo em apenas 7 minutos. E um detalhe, os roubos foram cometidos pelo mesmo criminoso que se passava por entregador. O repórter Matias Brotero tem os detalhes. O suspeito é um motoqueiro que usa uma mochila de entregas amarela e circula por diversas ruas do bairro. A primeira vítima foi um homem que passeava com o cachorro dele. O crime aconteceu por volta das 7h54 da noite na rua Joaquim Antunes. Nas imagens é possível ver o bandido apontando a arma para o rosto da vítima enquanto ele toma o celular, além de outros pertences. Em seguida, o ladrão foge. Às 8 da noite, o mesmo motoqueiro fez 2 novas vítimas na rua Dona Maria Carolina, a cerca de 2 quilômetros dali. O assaltante observa a vítima caminhando na calçada, estaciona e faz o roubo. Cerca de 2 minutos depois, ele faz uma manobra com a moto e dirige até o outro lado da rua. Desce do veículo e aborda a terceira vítima, que estava parada na portaria de um prédio. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou por meio de nota que o caso que aconteceu na rua Joaquim Antunes foi registrado na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 14º Distrito Policial, que realiza diligências para a devida elucidação dos fatos. A SSP disse ainda que a autoridade policial, ciente dos fatos, analisa as imagens e efetua as pesquisas com ferramentas de inteligência visando a identificação e prisão dos criminosos. Exclusivo. Pela primeira vez, uma equipe de reportagem acompanhou passo a passo a transferência de detentos para presídios federais, que são de segurança máxima. Durante 2 dias, a CNN Brasil acompanhou a escolta de 14 líderes de facções criminosas em 4 estados brasileiros. Este ano, já foram feitas 50 transferências como esta. A reportagem é do Eli Jonas Maia e do Wesley Sabino.
O ponto de partida é o aeroporto de Brasília. Bem cedo, policiais penais federais se preparam para a operação de 2 dias. Eu e o repórter cinematográfico Wesley Sabino também colocamos coletes à prova de bala para uso durante toda a ação policial. 20 agentes participam da operação. Essa é a primeira vez na história que uma equipe de reportagem acompanha uma transferência de presos para presídios federais, que são de segurança máxima. Hoje, serão transferidos líderes de facções criminosas. Neste momento, estamos sobrevoando a região sudeste do Brasil para a nossa primeira parada, o Rio de Janeiro. Um caça da aeronáutica dá apoio à escolta em parte do percurso. 1h30 depois, chegamos ao aeroporto do Galeão, no Rio. Eles aguardam na carceragem do aeroporto e logo saem enfileirados. Agora o momento da transferência dos presos, são líderes de facções criminosas, forte segurança. Serão transferidos 6 presos, entre milicianos e líderes de facções criminosas do Rio de Janeiro. Eles foram levados para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É lá que está Nem da Rocinha. Ao desembarcar no aeroporto, os policiais fazem escolta dos presos até uma van, que logo depois segue para o Presídio Federal. Aqui o deslocamento é por volta de 13 quilômetros de distância. É em área relativamente tranquila, não passa nenhuma área de grande periculosidade, porque Campo Grande é uma cidade tranquila. É nessa penitenciária que os presos ficarão por até 3 anos, que ainda podem ser renováveis. São celas individuais e sem contato com outros prisioneiros. Na penitenciária federal não tem eletrônicos, eles não têm acesso à eletricidade. O único compartimento com eletricidade numa cela é a energia da lâmpada. O único meio de contato com o mundo exterior é a correspondência e o contato via parlatório com os visitantes e os advogados. Todo ambiente é monitorado por sistema de áudio e vídeo. No segundo dia, seguimos de novo para o Rio de Janeiro. Agora, 7 líderes de facções criminosas do estado serão levados para Catanduvas, no Paraná, o primeiro presídio federal do país. O desembarque requer mais atenção pela alta periculosidade dos presos. Na última viagem, os policiais retornam ao Distrito Federal com mais um preso. Ele embarcou em Campo Grande com os policiais e aguardou dentro da aeronave até o seu destino, a Penitenciária Federal de Brasília, onde está Marcola, líder do PCC. Nós percorremos 4 estados da federação em 2 dias de operação. A gente considera que a operação foi bem sucedida, cumpriu-se todo aquele planejamento inicial e não tivemos nenhum tipo de intercorrência aí. Vocês tiveram a oportunidade de ser a primeira equipe de reportagem a participar e acompanhar uma operação desta maneira. Tivemos outros 2 jogos no Brasileirão na noite deste sábado. Resultados aí na sua tela, olha só. Vamos lá? No Mineirão, para começar, Corinthians, com um gol de Roger Guedes, venceu o Atlético Mineiro, 1-0. E no Couto Pereira, o Coritiba venceu de virada o América, olha só, 3-1. E o meia Luan do Corinthians esteve no centro do noticiário esportivo nesta semana, após ter sido agredido por torcedores no motel, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Você acompanhou aqui no CNN Prime Time. E depois desse acontecimento, desse crime, a permanência dele no Corinthians se tornou muito difícil, mas tem clube de olho no jogador. É conteúdo Itatiaia na nossa página de esportes da CNN, que mostra que o Grêmio já iniciou as conversas para repatriar Luan e que o Sport Recife também tem interesse no jogador. Com a camisa do tricolor gaúcho, Luan foi eleito o melhor jogador da América do Sul e venceu a Libertadores em 2017. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, confirmou que está conversando com o presidente gremista para uma possível proposta depois das agressões sofridas pelo atleta no meio da semana. Entra lá na nossa página de esportes da CNN e confere essa matéria completa. Bem, amanhã tem 5 jogos que completam a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem jogão. Para ver a lista de partidas desse domingo? Às 11 horas da manhã, o Santos recebe o Goiás na Vila Belmiro. Às 4 da tarde,
O Red Bull Bragantino encara o São Paulo. E o Fluminense mede forças com o Internacional. Às 6h30, o líder Botafogo enfrenta o vice-líder Grêmio. E o Fortaleza recebe o Atlético Paranaense no Castelão. E o encontro entre Red Bull Bragantino e São Paulo tem números interessantes. E com o tricolor paulista levando a melhor nos confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nos números, olha só. Já antecipo aqui que pelo Brasileirão as equipes já se enfrentaram 17 vezes. 3 vitórias do Red Bull Bragantino, 7 vitórias do São Paulo e 7 empates. Quem será que vai levar amanhã em Bragança Paulista, hein? Aí os números para você conferir na sua tela e fazer a sua aposta. Vamos agora com uma notícia triste. O ex-goleiro, lenda do futebol holandês, Van der Sar, sofreu um AVC nesta sexta-feira, está internado na UTI de um hospital na Croácia. Ele tem 52 anos e passava férias com a família no país. Segundo informações creditadas à esposa do ex-goleiro e divulgadas pelo Ajax, clube onde ele é ídolo e trabalhou como diretor até maio, o estado de saúde de Van der Sar é estável, mas ainda preocupante. Na volta te mostramos imagens de câmeras de segurança que flagraram 3 assaltos no bairro Nobre de São Paulo em apenas 7 minutos. Todos os roubos cometidos pelo mesmo criminoso que se passava por um entregador. E ainda as belas imagens de baleias jubarte que foram vistas no litoral do Rio de Janeiro. A gente volta já já. CNN Prime Time de volta. O placar de aprovação da reforma tributária e o monitoramento de redes sociais apontam que Jair Bolsonaro saiu derrotado do embate travado com Tarcísio de Freitas. Os dois se reuniram em Brasília depois da divergência pública em torno do tema e afirmam que selaram a paz. A reportagem é da Tainá Farfan. Políticos da própria base bolsonarista disseram à CNN que o ex-presidente saiu fragilizado do embate da reforma tributária. Embora tenha votado majoritariamente contra, o PL, partido de Bolsonaro, deu 20 votos a favor no primeiro turno e 18 no segundo. No Twitter, o ex-ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira, escreveu, abre aspas, nenhuma oposição pode ser contra o Brasil. O Brasil que queremos é maior do que todos nós. O Brasil que queremos pode não ser o de hoje, mas é hoje que temos a obrigação de construí-lo. Fecha aspas. Mais tarde, o presidente do PP voltou às redes sociais e saiu em defesa de Bolsonaro. Ciro Nogueira escreveu, abre aspas, querem jogar o presidente Bolsonaro contra tudo e contra todos, mas se esquecem que ele sempre seguiu os próprios caminhos e, assim, chegou à presidência da República, fecha aspas. Tarcísio, por sua vez, recebeu elogios do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e agradecimentos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Durante coletiva, Lira disse que falou com Bolsonaro e que destacou ao ex-presidente que Tarcísio é um amigo que precisa ser preservado. Colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Uma reunião nesta sexta-feira selou a paz entre Tarcísio e Bolsonaro. O ex-presidente disse à CNN que a conversa foi positiva e os dois voltaram ao que eram antes. A CNN apurou ainda que Tarcísio disse a Bolsonaro que amigo é aquele que diz o que o outro não quer ouvir, que o ex-presidente errou ao adotar a narrativa de que a reforma tributária era uma reforma do PT e ressaltou que é contra o radicalismo. A CNN, o deputado federal e também ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles, afirmou que o tempo vai dizer se Tarcísio de Freitas saiu maior ou menor após o atrito com Jair Bolsonaro. Dentro dos eleitores da direita, dentro do espectro da direita, ficou realmente uma sensação ruim, né? De que ele preferiu conversar com o Haddad, preferiu conversar com os partidos do Centrão e com o próprio PT, do que dar suporte a uma visão muito equilibrada, nada radical, bastante razoável dos deputados da direita. Mas, enfim, o tempo vai dizer isso. Rafael Cortez aqui com a gente.
Cortez, o Ricardo Salles faz menção à imagem da semana e que desencadeou aí esse desentendimento. Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas lado a lado. O que essa imagem nos diz sobre o futuro da política pensando em 2024 e principalmente em 2026? Carol, você faz bem em mencionar 24 já como um primeiro momento em que a gente vai tentar responder essa pergunta, né? O que a gente pensa, como é que a direita vai organizar agora com a elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro e com isso, eventualmente, uma perda de capital político. É mais difícil para um político construir a sua estratégia nacional quando ele está passando por esses dilemas de natureza jurídica. Então, a expectativa era de que alguém ocuparia esse vácuo. A questão é qual que vai ser a postura, sobretudo daquele núcleo duro muito próximo ao ex-presidente, como é que eles reagiriam à tentativa desses nomes não tão próximos, embora ainda dentro da área de influência, de começar a construir um possível projeto nacional. Novamente, a gente ainda está tratando das primeiras movimentações. E aí a importância de 2024, a eleição, sobretudo para as capitais dos estados, porque de alguma maneira a gente já começa a ter sinalização que tipo de candidato vai ser lançado, qual é o padrão de coalizão. A gente viu na fala do ex-ministro Salles, que é um nome, por exemplo, que tenta participar da organização da direita e o faz fazendo críticas à suposta aliança do governador Tarcísio com o Centrão. Isso, na verdade, é um jogo retórico procurando mobilizar esse eleitorado mais próximo ao discurso contrário à política tradicional. Então, as eleições aqui em São Paulo e em outras capitais vão dar esse primeiro movimento, de tal sorte que a tendência é que a gente veja ali afagos e conflitos sendo alternados, mas ao fim e ao cabo é uma questão inevitável, né? A sucessão em relação ao comando da direita está posta diante da questão jurídica envolvendo o ex-presidente. E aí, Cortez, te proponho também uma outra análise, uma outra reflexão com relação a essa relação Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Tarcísio chega ao governo de São Paulo com o apoio, com o apadrinhamento de Jair Bolsonaro. Inclusive, ele sempre faz questão de ressaltar isso, sempre faz questão de ressaltar lealdade ao ex-presidente. Até que ponto essa relação ela é de dependência também? Ou esse episódio que vimos agora em torno da reforma tributária deixa claro que Tarcísio pode ter vida própria? Pode ter vida própria, Carol. A questão é onde essa vida própria o leva se ela entrar em choque com esse núcleo duro bolsonarista, né? Acho pouco provável que leve a algum lugar muito alvissareiro se houver uma divisão dentro desse campo, né? Então, esse vai ser o trabalho, se eventualmente o governador pretende, de fato, um projeto para além das fronteiras do Estado. Acho pouco provável que consiga ser feito sem essa união do campo. Qual que é o problema para ele resolver, né? Ou minimizar? Ao menos. Esse campo é muito ligado à figura do ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente é uma figura carismática, ou seja, ele tem uma relação pessoal com a parcela do eleitorado. Então, esses movimentos do governador Tarcísio e de outros nomes que eventualmente tentem alguma coisa nessa direção é encontrar esse espaço de autonomia para usar a sua expressão, né, a vida própria, sem fazer com que essa busca acabe rompendo pontes com uma parcela importante do eleitorado. De novo, quando a gente olha as pesquisas de opinião, tem lá um quinhão de eleitorado que se diz bolsonarista e não é um quinhão desprezível para quem pretende alguma coisa mais forte em termos de um projeto político nacional. Rafael Cortez, para a gente passar para o próximo assunto, mas porque você tratou de um aspecto que é a divisão. Quando acompanhamos a votação da reforma tributária, o PL, apesar de ter orientado a bancada para votar de forma contrária à proposta, tivemos ali uma divergência dentro do partido. Alguns deputados votando a favor da reforma tributária. O que isso significa para o governo? Significa que existe
dependendo da agenda, é um espaço para negociação com os partidos que não estão formalmente na base aliada e mesmo o partido sobre o qual é afiliado o ex-presidente, ainda o nome mais importante do campo. Agora, acho que aqui tem uma questão importante, Carol, que é o tema que o governo vai mobilizar. Porque o que acontece? Não só tem o peso das liberações orçamentárias, enfim, de todo o jogo político que a gente já conversou hoje aqui no CNN Prime Time, mas sobretudo também do custo de reputação que alguns líderes e partidos enfrentam em relação a determinado tema. Por exemplo, a questão da reforma tributária é difícil para alguns setores da centro-direita ficarem contra o projeto. Que é um projeto que, de alguma maneira, estava associado, né? Não é um tema ligado à esquerda, como não é, por exemplo, o marco fiscal. E se a gente olhar a votação na Câmara do marco fiscal, também tem lá contribuições de partidos que não estão ali dentro da base aliada. Então, o governo Lula tem ali a tarefa de conseguir encontrar, dentro dos temas que ele quer colocar para a agenda, aqueles que consigam constranger nesse sentido, né, os partidos de centro-direita, ao menos, negociarem, porque não é fácil fazer oposição, né? Essa ideia de ficar contra temas relevantes para o país também pode ter custo político mais à frente, por isso que a gente viu alguns apoiadores da reforma não pertencentes à base aliada. É até curioso observar, Cortes, quando a gente acompanhou o discurso, por exemplo, do relator do projeto da reforma no plenário da Câmara, no dia da votação, ele faz menção ao governo anterior, faz menção a Paulo Guedes, trazendo justamente essa sinalização de que o texto já vinha sendo discutido em gestões anteriores. Rafael Cortes, vamos trazer mais um elemento para a gente conversar? Declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele disse que a liberação recorde em emendas não tem relação com a votação da reforma tributária na Câmara. Nessa semana decisiva, o governo federal liberou 7 bilhões e 400 milhões de reais aos parlamentares. É o maior valor desde o início do governo Lula. Saiu um volume expressivo de recursos que são das chamadas emendas de transferências especiais. O pessoal chama de emenda PIX, porque é um recurso que vai direto para o fundo de participação do município, do Fundo de Participação Estadual. O calendário pré-estabelecido era para o empenho nesta semana. Então, quem faz qualquer tipo de insinuação entre esse calendário de liberação de emendas e alguma votação desconhece, em primeiro lugar, o calendário que é estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Rafael Cortes, independentemente de qualquer calendário, em que medida a liberação de emendas favorece a aprovação de pautas no Congresso? Ajuda muito, Carol. Essa é uma das... Quando os cientistas políticos e analistas usam a expressão, né, barganha política, uso estratégico de recursos, na prática, nós estamos querendo dizer justamente isso, né, olhar recursos de poder que são distribuídos para quem cooperar com o governo em questão. Então, acho que é mais do que natural numa reforma dessa envergadura. Nós estamos falando de uma reforma, Carol, que mexe com o sistema tributário nacional, envolve todos os setores da economia, é um grande rebalanceamento em termos de tributação entre o setor agro, o setor industrial e o setor de serviços. Então, não é uma reforma fácil de ser feita e aí, naturalmente, o governo em questão usa desses recursos. Eu acho que o mais importante aqui é tentar encontrar o destino dos recursos. Não só a liberação, mas, sobretudo, o monitoramento e a avaliação da utilização dos recursos. Porque tudo mais constante, um recurso destinado, né, liberado a partir da lógica política, ele pode ser bem ou mal empregado. Esse é o ponto importante do ponto de vista da política pública, do ponto de vista do cidadão que utiliza, né, áreas que o governo atua para melhorar o seu bem-estar. De tal sorte que acho que a gente precisa mudar um pouco o foco da análise e conseguir construir conhecimento para a gente ir identificando, né, como cada município, por exemplo, está utilizando essa transferência feita nas emendas parlamentares, que são parte da regra do jogo. Rafael Cortes, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Cortes, vamos agora com a pauta internacional. Acontece na próxima semana a cúpula da OTAN.
a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Um dos principais assuntos da reunião é a possível adesão da Ucrânia. Vamos falar mais sobre esse assunto? Nossa editora de internacional, Luciana Caxan, já está aqui ao meu lado. Há tempos não conversávamos ao vivo. Carol. Boa Saudades. noite. Pois é. Agora vamos matar a saudade porque o assunto é extremamente importante. É uma discussão que a gente vem acompanhando já há muito tempo. Inclusive, Volodymyr Zelensky coloca ali uma grande campanha para que a Ucrânia possa fazer parte da OTAN. É um assunto, inclusive, que remete ao início do conflito com a Rússia. Quais são as chances da Ucrânia fazer parte da aliança, Lu? Olha, Carol, primeiro boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A avaliação é que as promessas de ajuda financeira, ajuda militar sejam renovadas, mas tudo indica que Zelensky vai voltar a Kiev de mãos vazias no que diz respeito ao convite formal para aderir à aliança militar aí liderada pelos Estados Unidos. A cúpula acontece agora nessa terça-feira, dia 11, lá na Lituânia, em Vilnius. Inclusive, a Lituânia faz fronteira com Belarus e toda aquela região ali, por causa da cúpula da OTAN, já teve a segurança reforçada, principalmente por causa das informações que chegam que os combatentes do grupo Wagner estariam voltando lá para Belarus. Então, ali já estão também promovendo toda essa segurança ali na região. Por que eu disse que Zelensky vai voltar de mãos vazias para Kiev? Porque para que a Ucrânia entre formalmente na OTAN, é preciso que haja um consenso dos 31 países que integram a aliança. E isso não é o que acontece agora, neste momento. Por enquanto, pelo menos, não. Zelensky, como você disse, ele está nessa campanha buscando apoio não apenas da entrada da Ucrânia à OTAN, mas também financeiro, militar, está fazendo sua campanha aí nos países. Ele esteve na Bulgária, ele esteve na República Tcheca, esteve na Eslováquia. Neste sábado de manhã, ele se encontrou com Erdogan, lá na Turquia, um apoio muito importante. Erdogan, inclusive, chegou a dizer que a Ucrânia merece estar na OTAN. A gente lembra que a Turquia teve um papel muito importante no conflito, na mediação junto com a ONU, naquele acordo de grãos entre a Rússia e a Ucrânia. Por quê? Porque Erdogan é próximo de Putin. E ele, apesar dele liderar um país que faz parte dessa aliança militar. Inclusive, Putin deve ir à Turquia em breve, ainda não tem uma data marcada, mas já tem um convite aí, porque eles são próximos mesmo, né? Agora, de concreto, o que Zelensky conseguiu até agora é a promessa de que, quando a guerra acabar, a Ucrânia será convidada formalmente para aderir à OTAN. Inclusive, o próprio secretário-geral da aliança, o Jens Stoltenberg, já deixou claro que ele não vai fazer esse convite formal para que a Ucrânia entre na aliança. Carol, mas assim, como você disse, que é um assunto que remete ao início da guerra, a gente tem que lembrar que desde o início nunca houve essa unanimidade entre os países para que a Ucrânia entrasse formalmente à OTAN. E por quê? Isso remete ao artigo 5 do Estatuto da Aliança, que diz que todo movimento armado contra um dos integrantes é o mesmo contra todos. E a entrada da Ucrânia colocaria em risco todos os países de entrarem em guerra com a Rússia. Esse, inclusive, foi um ponto muito importante, levantado pelo presidente americano Joe Biden, numa entrevista exclusiva que ele deu à CNN. Ele falou sobre isso, sobre essa questão de entrar em guerra com a Rússia, e ele também relembrou o momento em que Putin pediu a ele que a Ucrânia nunca fosse convidada a entrar para a OTAN. E Biden respondeu na ocasião que ele não poderia fazer esse tipo de promessa, porque a OTAN tem uma política ali de portas abertas e qualquer país que tivesse interesse de entrar seria convidado, desde que cumprisse com todos aqueles requisitos. Mas a questão é que Zelensky vai lá para a Lituânia, vai conversar com todos os líderes, vai receber os apoios e vai receber também ali o caminho para cumprir com todos os requisitos para a entrada na OTAN e depois esperar para que, quando terminar a guerra, isso a gente não sabe quando vai acontecer, infelizmente, a Ucrânia seja convidada formalmente. Essa entrevista do presidente Biden, ela vai ao ar apenas amanhã, mas a gente vai ver agora esse trechinho exclusivo em que ele fala da Ucrânia. Vamos ver. I don't think it's ready for membership in NATO, but here's the deal. I spent, as you know, a great deal of time trying to hold NATO together because I believe Putin has had an overwhelming objective from the time he launched 185,000 troops into Ukraine.
and that was to break NATO. He was confident, in my view, and many of the intelligence community, he was confident he could break NATO. So holding NATO together is really critical. I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now, at this moment, in the middle of a war. For example, if you did that, then, you know, I mean what I say, we're determined to commit every inch of territory that is NATO territory. It's a commitment that we've all made no matter what. If the war is going on, then we're all in a war. You know, we're at war with Russia, if that were the case. Vamos falar mais sobre guerra na Ucrânia. A rebelião da semana passada, iniciada pelo chefe do grupo Wagner, gerou dúvidas em relação à liderança de Vladimir Putin. Uma pesquisa realizada entre a população russa trouxe os seguintes dados. Vamos acompanhar. Quando perguntados sobre o que causou as ações de Prigozhin, o líder do grupo Wagner, 31% dos entrevistados disseram que não sabiam e que é difícil julgar. Temos aqui 21% que falaram o seguinte, que a rebelião foi causada por ambições pessoais. Já 19% alegam que as queixas de Prigozhin em relação ao Ministério da Defesa russo foram bem fundamentadas. 17% atribuem o motim a conflitos entre o grupo Wagner e o Ministério da Defesa da Rússia. Temos aqui um outro recorte dessa pesquisa com relação à participação do grupo Wagner na guerra da Ucrânia. 42% avaliam como definitivamente positiva, enquanto apenas 7% avaliam como definitivamente negativa. 23% não souberam responder. Os entrevistados também foram questionados sobre a confiança no presidente da Rússia, Vladimir Putin. E olha só, 50% confiam completamente no líder russo, enquanto 12% não confiam. Em relação ao chefe do grupo Wagner de mercenários, apenas 8% disseram confiar completamente e 31%, olha só, disseram que não confiam em Prigozhin. Os pesquisadores ouviram 1.006 pessoas por telefone entre os dias 28 de junho e 1º de julho. Lorival Santana vai entrar aqui no estúdio com a gente, entrar em quadro, para a gente falar mais sobre essa pesquisa. Lorival, foi você que trouxe essa pesquisa para a gente, alertando com relação a esses números. O que me chamou a atenção, não sei se você compartilha da mesma visão, um desses recortes é o percentual de apoio à ação do grupo Wagner na guerra. Um grupo que há poucos dias protagonizou aquela rebelião contra o governo. O que esse e outros números dessa pesquisa nos revelam sobre o futuro da liderança de Vladimir Putin? Foi há 2 semanas. Nós estávamos aqui, juntos, você e eu, quando houve esse motim. E aí eu entrei em contato com o Levada Center, que é o grande instituto de pesquisa independente da Rússia, reconhecido no Ocidente, e perguntei se eles estavam fazendo pesquisa sobre essa questão. Eles vieram primeiro com uma pesquisa que mostrava que a taxa de aprovação ao Putin caiu de maio para junho de 83% para 81%. E aí eles falaram, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o motim, sobre o Prigozhin. E assim que saiu a pesquisa, eles mandaram para nós com exclusividade aqui no Brasil. Essa pesquisa, de fato, mostra 2 coisas. Primeiro, um forte apoio, uma forte confiança ao Putin, né? 50% ainda confiam no Putin, muito menos no Prigozhin. A pessoa do Prigozhin não inspira confiança, mas o grupo Wagner tem um papel fundamental, 2/3, mostrando que reconhecem a importância do grupo Wagner na guerra. Então, com isso, você tem um quadro em que os russos ainda consideram que o Putin é o líder para ficar lá, mas é só metade também dos russos, embora uma aprovação de 81%, enfim, números um pouco complexos, conflituosos. Na verdade, o que aquela pesquisa anterior mostrava é que os
Os russos consideram que associam o Putin ao momento soviético, aquele período em que estavam todos juntos em um país gigantesco que era respeitado pelo Ocidente. Então, Putin inspira isso. E quando invade uma ex-república soviética, como fez em 2008 com a Geórgia, eu estava lá, em 2014 com a Ucrânia, eu estava lá, e no ano passado com a Ucrânia também, ele acaba reforçando essa ideia de que ele teria a intenção de restaurar o Império Soviético, e os russos gostam disso. Mas gostam também de pessoas ou de grupos que estão ajudando, na verdade, o Putin nesse projeto, como é o caso do Grupo Wagner. Orival Santana, obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite. Vamos com mais destaques internacionais. Os 5 passageiros do submersível Titã podem ter percebido o que ia acontecer aproximadamente 1 minuto antes da implosão. Esta é a conclusão de um estudo do engenheiro e especialista em submarinos José Luiz Martín, para um site espanhol. Numa espécie de reconstituição, a pesquisa aponta que o submersível teria afundado verticalmente e sem qualquer controle durante no mínimo 900 metros, marcando os últimos segundos dos tripulantes. O Titã teve seu peso desequilibrado e assim virou para a vertical. No relatório também consta que o piloto não teria conseguido acionar a alavanca de emergência e não tinha possibilidade de manobrar com os elementos de segurança, que estavam danificados. E por isso, à medida em que caíam nas profundezas do oceano, o casco ficou sujeito a um súbito aumento de pressão. Nesse espaço de segundos, os passageiros do Titã estariam conscientes do que estava acontecendo e na escuridão total. Um dia após a queda do governo, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, se reuniu com o rei Willem-Alexander para discutir uma administração interina. O colapso da aliança de centro-direita aconteceu pela falta de acordo sobre as políticas de imigração do país. Na próxima segunda-feira, a Câmara Baixa holandesa deve discutir a renúncia do governo na casa. O próximo passo será dissolver o parlamento e a convocação de novas eleições, previstas para novembro. Mark Rutte é o premier holandês com mais tempo no cargo. Está no poder desde 2010. Na sexta-feira, ele disse que gostaria de concorrer ao 5º mandato, mas vai consultar o partido antes de tomar a decisão. Equipes resgataram 27 pessoas que ficaram presas num teleférico que parou no Equador. Os socorristas subiram em um dos postes que seguram os cabos de aço do teleférico turístico e depois retiraram as pessoas presas usando uma corda. Elas estavam presas por uma cadeirinha, numa espécie de cinto de segurança utilizado em rapel. Outras 47 pessoas que ficaram presas no topo da montanha também foram retiradas em segurança. O resgate aconteceu na capital do Equador, Quito. O prefeito da cidade ordenou que a operação do teleférico fique suspensa, até que uma investigação aponte a causa da falha técnica que fez as máquinas pararem. Ninguém ficou ferido. O maior navio de cruzeiro do mundo está quase pronto. A embarcação vai pesar 5 vezes mais que o Titanic. O navio foi batizado de Ícone dos Mares, na tradução em português. O cruzeiro será operado pela Royal Caribbean e está recebendo os preparativos finais em um estaleiro na Finlândia. Ao todo, serão 365 metros de comprimento, 100 a mais que o Titanic. O peso é de mais de 250 mil toneladas. Quando navegar pelas águas do Caribe, o navio vai acomodar confortavelmente mais de 5.600 passageiros, além de mais de 2.000 tripulantes. O cruzeiro também terá o maior parque aquático do mundo a bordo. A inauguração está prevista para janeiro de 2024. Em Israel, milhares de pessoas voltaram às ruas de Tel Aviv para protestar contra a reforma do judiciário, proposta pelo governo de Benjamin Netanyahu. As manifestações acontecem depois que legisladores começaram a debater o projeto de lei que limita os poderes da Suprema Corte do país. Em março deste ano, Netanyahu precisou suspender a votação da reforma por causa dos protestos anti-governo. À época, o premier israelense disse que negociaria com partidos da oposição.
Na última semana, Netanyahu declarou que as conversas não tiveram sucesso e ordenou a retomada da reforma. Por aqui, o Ministério da Saúde anunciou a substituição da vacina oral contra a poliomielite pela versão injetável do imunizante a partir de 2024. De São Paulo, a Danúbia Braga vai trazer agora as informações ao vivo para a gente. Oi, Danúbia, uma boa noite para você. Por que essa mudança, hein? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. De acordo, então, com o Ministério da Saúde, essa atualização vai garantir uma maior eficácia no esquema vacinal, após aí o que será feito depois de um período de transição, segundo o Ministério da Saúde. A partir de agora, então, a vacina inativa da poliomielite, ela deve ser aplicada aos 15 meses de idade. Esse reforço deve ser aplicado aos 15 meses de idade, que atualmente é feito de forma oral, a famosa gotinha, E agora vem com essa versão. Então, a versão injetável da vacina, ela inclusive já é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida. Mas, a ideia é que essa dose, então, injetável, esse reforço dos 4 anos, não seja mais necessário. Isso porque, uma vez em que a vacina for, então, injetável, aos 15 meses de idade, o esquema vacinal, então, com essas 4 doses, vai garantir já a proteção contra a poliomielite. Desde 1989, não tem nenhum registro de pólio aqui no país, mas a gente faz um alerta para a questão da cobertura vacinal que vem caindo. Tanto é que o Brasil hoje tem 77,19% de cobertura vacinal, uma vez em que a meta é 95%. Apenas Amapá e Paraíba é que atingiram a meta vacinal, com 98% e 100% respectivamente. Já São Paulo, a cobertura vacinal está muito baixa, está com 69,4%. E o pior resultado fica por conta do Acre, com a cobertura de 39%. Em nota, a Secretaria de Saúde do Acre informou que a vacina está disponível em todos os postos, inclusive tem alguns postos com funcionamento noturno para facilitar a vida dos pais, para poder levar as crianças então para se imunizarem. E também informou, de acordo com a Secretaria, que é feito toda uma programação em relação à conscientização desta vacina. A gente também reforça que o Brasil hoje é o segundo país das Américas com risco do retorno da poliomielite, ficando apenas atrás do Haiti. Por isso é tão importante que os pais levem os seus filhos para se imunizar. E de acordo, então, com o Ministério da Saúde, agora com essa nova versão, com essa versão injetável, isso deve garantir uma maior eficácia no esquema vacinal. Volto com você, Carol. Obrigada, Danúbia. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil confirmou que foi encontrado o corpo da enfermeira de 40 anos que estava desaparecida há 17 dias. Ela viajou de Dublin, na Irlanda, ao Brasil para visitar parentes e resolver pendências de herança no início de junho. A reportagem é do Estevão Limana. Foi às margens do rio Ibirapuitã, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, que o corpo de Priscila Leonardi, de 40 anos, foi encontrado. Um pescador que estava passando pelas águas foi quem alertou os bombeiros, que demoraram mais de 8 horas para fazer a retirada. A enfermeira morava em Dublin, na Irlanda, há pelo menos 4 anos e desembarcou no Brasil no início de junho. Ela desejava passar um mês de férias na cidade de Alegrete, que fica na fronteira oeste gaúcha, a 500 quilômetros da capital Porto Alegre. Segundo as investigações, Priscila estava hospedada na casa de uma prima e na noite do dia 19 de junho foi vista pela última vez ao entrar em um carro de aplicativo, enquanto voltava da casa de um outro familiar. Após ser encontrado, o corpo de Priscila foi submetido a um exame de necropsia, que apontou que ela estava com diversas lesões por conta de um espancamento e que a morte foi causada por estrangulamento. Por isso, a Polícia Civil, a partir de agora, configura este crime como um homicídio. Na verdade, nós trabalhamos com várias linhas de investigação, A gente não exclui nenhuma possibilidade. A gente todas as diligências que são necessárias a gente está tomando. A gente nunca deixou de investigar esse caso desde o início e o restante da investigação segue sob sigilo, Além de visitar os familiares, Priscila também veio até o Brasil para resolver pendências da herança deixada pelo pai.
Esta é uma das hipóteses que pode ter motivado o assassinato, segundo as investigações. Nenhuma hipótese pode ser descartada até então, né? Pode ser alguma coisa relacionada ao inventário, sim, como também não. Mas houveram alguns desdobramentos desse inventário que ocasionaram algumas discussões que tramitam fora deste inventário, né? Não é uma briga por herança, mas sim uma briga por patrimônio como outra qualquer. O corpo de Priscila foi enterrado ainda nesta sexta-feira em um cemitério de Alegrete. A família optou por não realizar o velório e a polícia segue as investigações para tentar finalizar o inquérito o mais rápido possível. Em São Paulo, câmeras de segurança flagraram 3 assaltos num bairro nobre em apenas 7 minutos. Os roubos foram cometidos pelo mesmo criminoso que se passava por entregador. O Matias Brotero é quem nos conta. O suspeito é um motoqueiro que usa uma mochila de entregas amarela e circula por diversas ruas do bairro. A primeira vítima foi um homem que passeava com o cachorro dele. O crime aconteceu por volta das 7h54 da noite na rua Joaquim Antunes. Nas imagens é possível ver o bandido apontando a arma para o rosto da vítima enquanto ele toma o celular, além de outros pertences. Em seguida, o ladrão foge. Às 8 da noite, o mesmo motoqueiro fez 2 novas vítimas na rua Dona Maria Carolina, a cerca de 2 quilômetros dali. O assaltante observa a vítima caminhando na calçada, estaciona e faz o roubo. Cerca de 2 minutos depois, ele faz uma manobra com a moto e dirige até o outro lado da rua, desce do veículo e aborda a terceira vítima, que estava parada na portaria de um prédio. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou por meio de nota que o caso que aconteceu na rua Joaquim Antunes foi registrado na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 14º Distrito Policial, que realiza diligências para a devida elucidação dos fatos. A SSP disse ainda que a autoridade policial, ciente dos fatos, analisa as imagens e efetua as pesquisas com ferramentas de inteligência visando a identificação e prisão dos criminosos. O Threads, nova rede social do Instagram, já registra milhões de inscrições. E o Twitter tem ameaçado processar a Meta por causa da nova plataforma. Só para entender melhor essa história, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, lançou o Threads na quarta-feira e busca competir com o Twitter de Elon Musk, aproveitando os bilhões de usuários do Instagram. Acontece que uma carta enviada a Mark Zuckerberg, o Twitter acusa a Meta de contratar ex-funcionários da empresa que, trazendo aspas aqui, tiveram e continuam tendo acesso a segredos comerciais da plataforma e outras informações confidenciais. Nós conversamos com Marcelo Trípoli, CEO e fundador da consultoria Zines, para entender qual é a principal diferença do Threads em relação ao Twitter. É um formato muito parecido, é uma dinâmica, na verdade, muito mais noticiosa, né? O Instagram é uma rede social muito voltada para a imagem e vamos dizer assim, esse apêndice, né? Porque o Threads, hoje ele é um apêndice do Instagram, porque ele está totalmente baseado no seu cadastro do Instagram, ele funciona muito voltado para o conteúdo de texto, mais aquele conteúdo mais noticioso, aquele debate de comunidades. Então, a expectativa da Meta é pegar uma carona aí um pouco com o momento ruim que o Twitter está vivendo, com todos os problemas que o Twitter está passando, e conseguir construir ali uma nova plataforma para engajar os seus bilhões de usuários nesse formato mais noticioso, né? Então, ele foi desenhado para pegar uma carona no que o Instagram já oferece, mas colocar uma experiência para o usuário do Threads diferente do que ele existe dentro do Instagram. Então, ele complementa o Instagram. O Marcelo Trípoli explicou também o que podemos esperar do Threads. O Threads, na verdade, ele nasceu com uma característica de ter uma curadoria do feed de notícias, que é o que você vê quando você abre o aplicativo, as notícias que vão passando, definida por um algoritmo. Hoje o Twitter permite os 2 formatos, você seguir um algoritmo ou então você vê simplesmente quem você segue num post linear, num calendário linear. O Threads não tem essa função por enquanto, então a expectativa é que os conteúdos sejam menos tóxicos. Uma coisa que aconteceu muito forte com o Twitter e que tirou muitos usuários do Twitter é as mensagens de ódio, a polarização que a gente sabe que existe nas redes sociais. E o CEO do Instagram já disse publicamente ontem, em várias entrevistas, que ele espera que o Threads seja um ambiente mais seguro.
Porque ele sabe que tornando o ambiente mais seguro, menos tóxico, menos polarizado, então ele quer menos conteúdo político e noticioso que possa gerar algum tipo de debate mais com haters, ele vai atrair mais anunciantes, porque a gente sabe que no final das contas a Meta é uma empresa que vive de anúncios, né? Então o que a gente pode esperar do Threads é uma rede que vai ter uma curadoria para tentar evitar que exista um ambiente tóxico que se tornou um pouco o Twitter em alguns casos. Para o CEO e fundador da consultoria Zimes, a nova rede social, de fato, ameaça o Twitter. O Twitter tem perdido usuários. O indicador mais precioso para uma rede social é o que chama-se de Daily Active Users, que são o número de pessoas que entram todos os dias naquela rede social. Porque tem rede social que tem milhões de usuários, mas não estão ativos. Então, estar ativo na rede social é o que faz com que a rede social seja relevante e ganhe dinheiro. E o Twitter tem perdido Daily Active Users, tem perdido anunciantes. Então, eu acho que, na verdade, o Mark Zuckerberg apostou na hora certa, né? Tá pegando ali um competidor que está passando por um momento difícil e propondo resolver uma série de problemas, uma série de questões que geram reclamações dos usuários e de uma forma, na minha opinião, muito genial, pegando uma carona. Porque quando você monta uma rede social nova, qual que é o desafio? É igual você criar um bar. Como você convida as pessoas para ir no bar? Você vai no bar que seus amigos estão no bar, certo? Então, no caso do Threads, o bar, na verdade, imagina que ele, fazendo uma analogia aqui para quem está vendo a gente, imagina que o bar é um anexo a um bar que já existe. Tem um bar lotado e aí você criou um anexo, que é esse bar que tem outra dinâmica, então é um bar de jazz, num anexo a um bar de música de MPB. E esse bar de jazz, ele está pegando todo o fluxo de quem já ia no bar de MPB. E isso é genial. O formato que você já tem o teu login garantido, você já puxa seus seguidores. Foi um golpe de gênio. Tanto é que a gente vê aí em 48 horas quase 100 milhões de usuários lá dentro da plataforma. Caminhamos para o fim do CNN Prime Time de hoje com belíssimas imagens. 17 baleias jubarte foram vistas no litoral do Rio de Janeiro. Foi durante uma expedição do projeto Baleia Jubarte. As imagens foram registradas pelo fotógrafo Victor Bezerra, que estava a bordo. Segundo o Instituto, que trabalha com o monitoramento da espécie há 35 anos, é comum que as baleias apareçam no litoral nessa época. Elas saem da Antártida e viajam cerca de 2 meses até as águas quentes do litoral brasileiro para a temporada de reprodução. Esse período dura entre julho e novembro. O monitoramento aéreo feito pelo Instituto Baleia Jubarte confirmou a recuperação da população brasileira da baleia jubarte, estimada em 30 mil animais no ano passado. E assim, com essas belas imagens, que a gente encerra essa edição do CNN Prime Time. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. CNN, você por dentro de tudo.